Glória a Deus. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é real a presença de Deus nesse altar? Deus está neste ambiente. Louvado seja o nome dele por isso. Meus queridos, eu queria sua ajuda na leitura para que fizermos a leitura de 3 textos. Então faremos da seguinte forma. Os irmãos, Mateus, capítulo de número 4. Os irmãos, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 4. O versículo 1. As irmãs, me ajuda aí na leitura. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, Deus abençoe, versículo 23. Quem estiver no telão pode deixar esse no telão, irmão, Tessalonicenses. E eu farei a leitura em Hebreus, no capítulo de número 4. Então, só repetindo para que os irmãos entendam, os irmãos estão com Mateus aberto, amém? As irmãs estão com Tessalonicenses, amém? E eu estarei lendo em Hebreus. Geralmente, quando faço a leitura dessa seguinte forma, as irmãs dão um show nos irmãos. Na concordância, na harmonia e na leitura. Irmãs, não me decepcionem. Por isso eu dei a vocês o maior versículo a ser lido. Todos encontraram? Os irmãos podem ler, por favor. As irmãs, por favor. Glória a Deus. Hebreus diz assim, 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Porém, temos um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Curve a sua cabeça. Querido Deus, Pai que estais nos céus, diante da tua presença magnífica nós estamos, Senhor, com um tema nós proposto pelo qual precisamos que o Senhor descortine as janelas da Escritura Sagrada e desvende os mistérios ainda em ocultos aqui, porque o teu povo, Pai, precisa de uma palavra. Nós somos carentes de sermos fortificados pela tua palavra nessa noite. Um novo ano se inicia para nós. Desafios estão propostos, sonhos também estão à nossa frente. E nós pedimos que pelo poder da tua palavra sairemos daqui uma vez mais fortificados, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, levantar a nossa cabeça para enfrentarmos toda e qualquer estratégia usada pelo nosso inimigo para nos abater mediante ao deserto da nossa vida. E que a tua palavra, nós pedimos agora que seja o remédio, o poder, a palavra que cura, Senhor. É o que eu te peço pelo poder do teu nome, e neste nome já agradeço. Amém. Amém. Podei-vos assentar. Queridos, primeiro eu quero externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos juntos nessa noite. Deus tem nos dado vida e saúde, tem nos guardado, e eu sou muito grata a Deus por isso. Quantas pessoas agora estão enfrentando situações terríveis, e Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui, enquanto a chuva cai lá fora, nós adoramos aqui dentro, e a chuva de graça cai aqui dentro. Então louvado seja Deus por isso, e por isso digo a Ele a honra e a glória.
louvo a Deus pela vida do pastor Wilson. Na pessoa dele, eu louvo a Deus pela vida do pastor José dos Santos, que foi o canal pelo qual nós estivéssemos aqui. Louvo a Deus por esse convite, por essa porta aberta, por esta igreja. Eu vou falar isso aqui, espero que as outras igrejas, quando assistir, não fiquem enciumadas, mas uma das igrejas que eu mais amo estar aqui dentro de Catalão é a de Estrela. Eu gosto de estar aqui. E a primeira vez que eu trouxe a minha irmã aqui, eu disse: eu vou te levar a uma igreja que você vai amar estar. E ela disse: como? Eu disse: sinta o que Deus faz naquele lugar. Então é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos. Meus queridos, nós estamos em um tema proposto para o mês de janeiro. Aos domingos, as igrejas da AD Catalão estão falando sobre desertos, características, e estamos aprofundando ao longo, e nós não vamos sair desse tema estando hoje aqui. E o tema a nós proposto é as estratégias do inimigo contra a nossa fragilidade no deserto. Claro que já observamos no decorrer dos cultos anteriores sobre desertos que foram autogerados e desertos pelos quais somos levados para sermos tentados ou provados pelo Senhor. Também percebemos que o deserto nada mais é do que o instrumento de Deus, quer seja para a correção, quer seja para a edificação, quer seja para a transformação. O deserto não é lugar de Deus matar crente, e sim lugar de Deus forjar grandes guerreiros. Nenhum guerreiro extraordinário da história bíblica ou da nossa atualidade, ou talvez da igreja primitiva, tenha estado lá no pódio sem antes sobreviver a um deserto que seja emocional, espiritual, financeiro, físico. Ele sempre vai passar por um deserto, porque desertos formam campeões. Só fala de deserto quem sobreviveu a ele, porque deserto não é teoria, é prática. Eu posso trazer com excelência para você tudo sobre o deserto na teoria, mas só saberei falar dele com excelência se nele tiver passeado por algum tempo da minha vida. E quando nós falamos de estratégias contra a fragilidade do deserto, nós já observamos um detalhe muito importante: o ambiente revela as nossas fragilidades. Olha que interessante, se você começar a assistir naqueles documentários que nós assistimos da natureza, pelo menos eu gosto muito de assistir aqueles documentários, e por vezes, se você começar a ver uma briga entre um leão e um crocodilo, quem vai definir a vitória não é a força do leão, nem a do crocodilo. O que vai definir a vitória é o ambiente em que eles estiverem lutando. Provavelmente na terra o leão esmagaria o crocodilo, mas se o leão entra na água, o crocodilo esmagará o leão. Então é importante observarmos que não se trata do ambiente onde estamos inseridos, ou melhor, não se trata da habilidade em que desenvolvemos, mas se trata do ambiente em que somos colocados para viver. É por isso que por vezes Deus vai permitir irmos ao deserto. Em Deuteronômio é bem narrado que Deus leva o povo ao deserto para humilhar, provar, testar e revelar o que está no coração do povo. Ah, missionária, então Deus precisa de deserto para ele ver o que está no meu coração? Não, Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Deus precisa do deserto para você ver o que está no seu coração. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Eu sei exatamente o que você vive, pensa, sonha ou projeta quem você é. Só que por vezes nós não sabemos quem somos, a não ser que somos levados ao ambiente onde não somos senhor daquele lugar. Porque enquanto estamos em um ambiente onde somos senhores, nós nos sentimos superiores, mas nos arranca do nosso porto seguro e as nossas fragilidades começam a aparecer. Então entenda uma coisa: qualquer que seja o deserto que Deus te permitiu entrar, a única intenção de Deus é revelar para você quem você é.
É notório que o ser humano entra numa briga e ele começa a dizer: quem eu sou? Para que é que eu nasci? Qual o sentido da minha existência? A crise existencial que aparece na adolescência, por vezes vai até a fase adulta, e muitos estão na mesma indagação até hoje. Aí vem Deus e diz: levá-lo-ei a um deserto para mostrar quem você é, o porquê que eu te fiz nascer e as forças que você tem guardado que ainda não se deu conta dela. Olha para o texto que os irmãos leram, e é nele que eu basearei toda a palavra de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 4, narra uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, em que Jesus é conduzido ao Espírito, ou pelo Espírito, ao deserto. Então entenda uma coisa, já para entendermos a palavra: o Espírito levou Jesus ao deserto a fim de que Jesus fosse tentado. Jesus iria passar por todas as tentações que eu e você passa. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. Ele é quem intercede junto ao Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Então o Senhor precisava saber qual a limitação contida no corpo humano, para que Ele pudesse dizer: Pai, perdoa ele de novo, Pai. Ele caiu mais uma vez, Pai, mas eu sei o que está na pele do humano, Pai. Pai, tem de misericórdia da minha igreja, Pai. Ela fracassa, ela levanta, ela cai, ela pede perdão, ela recomeça, mas Pai, não abre mão deles, Pai, porque eu sei o que é ser tentado como eles, Pai. O Senhor fez aquela oração e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde, Pai, porque o Senhor Jesus sabia o nível da tentação e das armas que o diabo usaria ao longo da minha e da sua vida, para nos provar no decorrer da nossa existência enquanto terra. Aí o Espírito leva Jesus unicamente para ser tentado. Jesus está vindo agora de um momento de glória. Jesus agora está saindo do momento do batismo, onde o Espírito se manifesta sobre ele e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E algumas traduções da Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia comentada vai dizer que imediatamente após este fato, o Espírito precisou levar Cristo ao deserto. Imediatamente após a glória, vence a prova. Imediatamente após o Carmelo, vence a caverna. Imediatamente após o aplauso, vence a pedrada. Porque isso, missionária, quando eu achei que atingi o ápice do meu ministério, vence as lutas. Sabe por quê? Porque senão você não sobreviverá ao aplauso do momento da glória. E Cristo, sendo Deus e sendo homem, para nos dar a lição, não precisava ir ao deserto, mas para mostrar para mim a necessidade do deserto pós a vitória, ele submete-se ao deserto. Quantas vezes nós pregadores, senhores pregadores, após uma mensagem extraordinária que Deus nos usa, a gente vai para casa angustiado, a gente vai para casa desmontado, parecendo que a carne quer brigar com o espírito com a carne, e há assim uma guerra, e você diz: Deus, mas foi tão bom lá, por que tanta angústia? Deus, mas foi tão bom a palavra, por que tanto peso? É porque imediatamente após a glória é necessário o deserto, para que nós não nos gloriamos. Agora Jesus é levado ao deserto. E o interessante é que eu pedi às irmãs que leu com maestria, meus parabéns, irmãs, o texto que as irmãs leram, é onde nós vamos ouvir sobre a tricotomia humana: corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. E o apóstolo vai dizer: estejam em todos irrepreensíveis. Entenda uma coisa, e eu preciso que você mergulhe comigo, para que isso desvende para você nesta noite. Todas as vezes que o diabo for te tentar, ele te tentará na tricotomia da tua vida. Ele vai te tentar no corpo,
vai te tentar na alma e vai te tentar no espírito. É bem claro que quando ele se depara com Jesus, ele tenta Jesus em todas essas 3 áreas. E é por isso que o texto em que eu li para você diz: temos um sumo sacerdote que em todas as áreas, em algumas traduções, ou em tudo fostes tentado, no corpo, na alma e no espírito, mas não se achou pecado algum nele. Então entenda uma coisa: quando você for ser tentado pelo diabo, o diabo vai começar a tentação na sua vida pelo corpo. Mas olha que interessante o texto. A Bíblia diz que o anjo, o Espírito, leva Jesus ao deserto. Mas a minha Bíblia diz que leva depressa. Mas a minha Bíblia não mostra que o diabo chega no primeiro dia que Jesus chegou. A Bíblia diz o seguinte no versículo de número 2: e quando ele jejuou por 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando ele teve fome, o que acontece? O diabo aparece. Preciso que você entenda uma coisa: o diabo não é besta como a grande maioria pensa. Ele não bateu de frente com Jesus pós a aparição do Espírito, porque Jesus agora estava forte. O Pai tinha bradado no próprio ouvido e dizendo: você é meu filho. Aí o diabo espera 40 dias e 40 noites ao derredor de Cristo, esperando que uma fraqueza se manifeste. O diabo não vai chegar e bater de frente com você. Ele vai rodear você, esperando uma fraqueza se manifestar. O inimigo das nossas almas, a Bíblia é bem clara em dizer que o inimigo das nossas almas fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando. Quem procura é porque tem alguma coisa ali que ele precisa achar. Alguém disse: acha. Ou seja, o diabo, quando vai bater de frente com a sua vida, ele já não chega lá na tua casa invadindo tudo, crente. Ele espera o deserto se manifestar e uma fraqueza se revelar. E quando a fraqueza é revelada, então ele ataca. Eu preciso que você nesta noite saia daqui pegando as tuas fraquezas e entregando a quem transforma a fraqueza em fortaleza. Entregando as tuas limitações a quem é ilimitado. Entregando os teus medos a quem é Senhor dos senhores. Porque se você começar a revelar as suas fraquezas, é aí que o inimigo vai bater. E teve fome. E quando Jesus tem fome, ele diz: achei. É aqui. A fome se revela no corpo, no físico. Então eu vou tentar o corpo. A maioria não precisa ser tentado na alma, nem no espírito. Porque no corpo, ele já cai. O diabo vai na parte mais fraca, porque a palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele vai de primeira mão na parte mais fraca que você tem, chamado carne. E a carne se revela na vaidade. Ele vai na sua vaidade. A carne se revela na luxúria, na lascívia, no adultério. A carne se revela nos vícios, na pornografia, na glutonaria, na falta de domínio próprio. A carne se revela na palavra que não é freada. A carne se revela no palavrão. A carne se revela na mentira. É por isso que ele vai no mais fraco, na carne, naquilo que nós temos de fragilidade. Aí a grande maioria cai.
A grande maioria tropeça, fica na carne. Ele se apresenta para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, olha quanto o diabo é esperto. O que Jesus ouviu há um tempo atrás, no momento da glória do batismo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que o diabo lança agora? Se tu és o filho dele, transforma essas pedras em... Ele vai lá na fraqueza de Jesus daquele momento e traz à memória o que o próprio Deus tinha falado, para colocar agora em xeque a dúvida de Cristo. É verdade, eu sou filho dele mesmo e eu posso transformar. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o texto seguinte não manda ele falando: come, se alimenta, mata a tua fome. Ele só joga a ideia: transforma em pão. O diabo só vai jogar a ideia na tua frente: peca, abre mão de tudo que você construiu até agora. Se tu és filho dele, tu merece viver o melhor da terra. Se tu és filho dele, tu merece driblar esta justiça para pegar um pouco mais de bônus. Se tu és filho dele, tu tem que morar na casa melhor. Essa sua aí não é boa para ele não. Se tu és filho dele, por que é que tu não prospera? Se tu és filho dele, aí começa a tocar e nós começamos a entrar na guerra do diabo. Aí começa aquela indagação assim, ó: será que Deus me esqueceu? Esta é a oração mais perigosa do crente fazer, sabe por quê? Porque se o nosso Deus esquece, ele é limitado. Pode a mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Se tu és, aí ele coloca em dúvida, e o corpo é fraco. Só que aí Jesus vai refutá-lo. Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu preciso de pão, preciso, mas eu preciso mais do Pai do que do pão. Eu preciso de uma casa boa, preciso, mas eu preciso mais da presença de Deus dentro da casa do que de uma mansão. Aí quantos hoje estão nas mais belas mansões e não têm a paz que você tem dentro da tua casa? Eu não estou aqui pregando que você tem que viver a miséria, não. Mas eu estou dizendo para você: não coloque em dúvida o amor do Pai pela sua condição do momento. Não coloque em xeque mate o amor do Pai pela uma condição do momento. O momento passa, mas o amor do Pai não passará. Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário está em volta. Tenha sobriedade, crente. Tenha entendimento, crente. Cuidado. Cuidado. Mas aí quando Jesus refuta, o diabo não para. Ele testou Jesus no corpo, não deu certo. Agora ele vai para a alma. O que é a alma, missionária? A alma é a sede das emoções. Quando você domina o corpo, o inimigo ataca a alma. Como é que se domina o corpo? Domínio próprio. Até a alimentação é domínio próprio. O médico diz: não pode. Eu vou comer e vou orar que Deus vai abençoar. Crente. É igual a minha avó com a diabetes.
Vó, a senhora não pode. Não, mas Deus vai abençoar. Minha filha, começou esse doce aqui. O corpo está ficando. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Quando fala de templo do Espírito, não é só sobre prostituição e adultério. É sobre cuidado com o templo. É sobre se alimentar direito. É sobre cuidar de você. Cuidado, crente. Porque se o seu corpo adoece, a sua alma adoecerá junto. E o seu espírito enfraquecerá. Mas olhe para o texto, vamos para o texto. Aí quando ele viu que não deu certo no corpo, ele diz assim, então eu vou tentar nas emoções. Aí ele vai e diz assim, se tu és filho, de novo a mesma conversa. Se tu és filho, ele já colocou Jesus lá no templo, no mais alto pináculo. Está mostrando tudo lá embaixo. Tem um despenhadeiro. Flávio José disse que tinha mais de 200 metros de altura. Aí ele diz, olha lá, pula. Pula. Se tu és, vou ler para você. Se tu és filho, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que ele te dará ordem aos anjos ao teu respeito. E as suas mãos te sustentarão. E você nunca vai tropeçar seu pé em pedra. Olha tanto que o diabo é esperto. Mas está escrito que se você pular, vai te proteger. Aí a gente entra nessa. Mas estava escrito que 1000 cairão ao meu lado. 10.000, está escrito. Eu não vou ser atingido, não. O Senhor está falando da tua salvação. Mas o teu corpo está sujeito. A doença vai lá dentro da nossa casa e a gente fala, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor guarda a minha casa, então o Senhor não está aqui não. Aí a gente começa a entrar no jogo do diabo. Lembra do que Paulo disse? Posse todas as coisas naquele que me... Lindo esse texto, não é? Mas já leu o que Paulo está falando? Não é sobre empoderamento. É sobre sustentar as aflições. Nos versículos anteriores, Paulo começa a dizer um texto lindo. Deixa eu ler para você. Eu preciso ler isso. Nos versículos anteriores, Paulo diz assim: não digo isso, Filipenses 4:11, como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente. Eu sei estar humilhado e sei também ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O dia que a prova bater na tua porta, que doer muito, você vai olhar para a prova e vai dizer: mas eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Se eu passar no fogo, o Senhor passa comigo, o Senhor prometeu. O Senhor não me prometeu livrar-me da fornalha, mas prometeu entrar comigo dentro da fornalha. Aí vem Jesus no texto, e eu vou fechando aqui para encerrar. Aí vem Jesus no texto e diz assim: mas também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque eu falo que aqui Jesus está sendo tentado nas emoções. Porque as emoções, ou a alma, é a sede das nossas emoções. E todas as vezes que somos colocados à prova com alguma coisa, nós queremos provar que somos. Quantos de nós, desde criança, se você falar para... Eu, por exemplo, às vezes falo para minha filha assim: qual que é seu nome? Brincando com ela: Ana Clara. Não é não? Eu compro a maior briga. É sim. A senhora que me deu. Esse não foi só que escolheu. Aí desde criança eles começam a já querer provar tudo. Se na infância nós somos assim, nós vamos crescendo, queremos provar tudo. Você não pode, eu posso. Você não faz isso não, eu faço. Você não devia fazer isso, eu vou fazer. Você já viu o quanto não é indutor do sim? Alguém chega atrás de você e fala: não olhe para trás.
A primeira coisa que você faz. Estava passando numa viagem, achei interessante. Tinha um outdoor gigante. Nos próximos 200 metros, não olhe para a direita. Eu olhei. Aí tinha outro outdoor dizendo assim: já que você olhou, olhe o melhor loteamento da cidade. Cuidado com as afrontas nas emoções, porque o seu desejo de autoprovar alguma coisa pode derrubar você. Se tu é filho, pula, ele vai lhe proteger. Aí vem o diabo e diz assim: ó, ele vai lhe guardar de tudo. O Covid não pode entrar na sua casa não, você é crente. Queridos, estamos num mundo sujeito às aflições do mundo. A morte não pode entrar na tua casa não, porque você é crente. Mas você não é crente. Olha Jó. O Jó foi tentado no corpo, estava todo ferido e está lá adorando. Aí vem os amigos dele e vai tentar nas emoções. Jó, tu está em pecado, Jó? Porque ninguém passa uma miséria de vida igual você está vivendo se você não estiver em pecado, Jó. As emoções de Jó agora são colocadas à prova. A mulher de Jó grita: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. As emoções são tentadas. Porque não deu certo no físico. Porque estava cheio de lepra, mas estava em cima de um caco de telha dizendo: no eu vim a este mundo. Estava em cima do monte de cinza com um caco de telha dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E mesmo depois de consumir da minha pele, ainda na minha carne, eu verei o Senhor. Meus queridos, o nível da sua tentação, ele vai aumentar ao nível que você for se fortalecendo. O que para uns é tentação, para outros não é. O que para o novo convertido é uma tentação, para os senhores obreiros já não é mais. Porque o novo convertido vê a festa, vê o bar, vê ali a bebida e fica com vontade de tomar, com vontade de fumar. É a tentação no corpo. Mas aí o crente que já está há tempos na igreja começa a ser tentado nas emoções. Aí o pastor não te viu, porque ele não viu. Aí o crente começa a dizer assim: o pastor não me viu, não vou naquela igreja mais não, nem me cumprimentou. As emoções começam a adoecer. A irmã fulana de tal olhou para mim com a cara ruim. A irmã tem a cara ruim mesmo. Não é porque era para você. Se for eu então, tem dias que eu estou assim, irmãs, que eu tenho que ficar fazendo assim para a ruga desaparecer. Mas é porque eu tenho essa fisionomia assim, não é porque é você. Só que as emoções abaladas geram desestabilidade. E o crente está saindo da igreja porque as emoções estão feridas. Deus está dizendo: não deixe ser tentado nas emoções. Mas por último, para fechar, não deu certo na emoção, não deu certo no corpo, eu vou para o espírito. E aqui mora um grande perigo. Olha o diabo falando com Jesus. Leva Jesus até o monte mais alto. Imagine a cena. E começa a mostrar toda a glória do mundo. Toda a glória do mundo. Aí ele começa dizendo assim: olha que interessante, senhores obreiros. No corpo e na alma, ele diz: se tu és filho de Deus. Ele joga a pedra da dúvida. Mas no espírito, ele não repete a frase. Sabe por quê? Porque o espírito sabe quem ele é e de onde ele veio. O espírito veio de Deus. A palavra diz: e o pó volta ao pó, e o espírito voltará a Deus a quem o deu. Então o diabo não lança a arma da dúvida e não diz: se tu és filho. Ele só diz assim: todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Se a alma é a sede das emoções, o espírito é a sede da adoração. Que isso, missionária? Me explique melhor. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores,
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração meramente expressa pelo corpo é teatro. A adoração meramente exposta pelas emoções é teatro e fantasia. Mas a adoração que sai do espírito, chorabacandalabia. Aí Jesus vai continuar dizendo: o Pai é espírito, e importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. O diabo agora estava tentando o espírito, e ele sabia que com o espírito não adiantava a arma da dúvida. Sabe como é que se tenta o espírito? Quando se tenta a carne, se coloca uma pedra de tropeço. Quando se tenta as emoções, se coloca uma pedra de tropeço. Mas quando se tenta o espírito, se coloca uma plateia aplaudindo. O diabo não tenta o espírito na fragilidade do espírito. Ele tenta no ego. Quando o diabo foi tentar Eva lá no jardim, a carne não tinha domínio ainda. As emoções não tinham domínio ainda. Aí ele diz assim: come para ser igual a ele. Ele foi direto no espírito. Sabe o que o diabo oferece em troca da sua adoração? Poder. E o que o ser humano mais busca na atualidade chama-se poder. Então ele joga a arma para você e diz assim: me adora que eu te dou poder. Ele pega os nossos cantores e diz: canta para mim que eu te dou fama e poder. Pega os nossos pregadores e diz: use a eloquência para as minhas plateias que eu te dou poder. Aí você vai dizer: somente ao teu Deus adorarás. Aí Paulo em Romanos vai dizer: porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada. Mas eu tenho uma notícia de Deus para esta última hora. Enquanto tem muita gente negociando a adoração por causa de poder, ainda tem uma geração de anônimos dizendo: porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Se ele quiser te exaltar, ele exalta. Se ele não quiser te exaltar, ele vai continuar sendo Deus e nós adoradores. Coloque-se de pé. Mas missionária, se ele me tenta em todas essas áreas, como é que eu vou vencê-lo então? Josué recebe a resposta ainda lá no Velho Testamento, quando o Senhor toma Moisés para si e Josué fica desorientado: o que será do povo e de mim? Aí ele diz: assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite, dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Que é uma arma para vencer todas as provas e estratégias do diabo? Palavra. Porque quando estamos mergulhados na palavra, podemos ouvir 1 milhão de outras vozes, que a voz que soa mais alto ainda é a da palavra. Quando estamos alicerçados na palavra, como o Salmo 1 vai dizer, não nos assentamos na roda dos escarnecedores, não temos prazer ali, mas o nosso prazer é na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite.
Mas missionário é só ler a palavra. Não existe outra arma. A arma da oração. Nós vamos ouvir o apóstolo dizendo: orai sem cessar. Então você vai fazer um compromisso com você. Não é comigo, não é com os pastores, é com você. Você vai ser leitor da Bíblia. Você vai ser assíduo no culto de ensino da palavra. Você vai ser aluno da escola bíblica dominical. Porque é muito maravilhoso o culto de domingo à noite, onde podemos adorá-lo. Mas a estrutura do crente está na palavra. Então hoje, quando você sair daqui, você vai dizer para você mesmo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive posso ser um leitor assíduo desta palavra. Querido Deus, Pai que estás nos céus, diante da tua magnífica presença nós estamos agora, Pai, louvando-te pela palavra, louvando pelas estratégias e louvando pelo caminho descortinado até nós. Pai, que a tua palavra agora, através do teu Espírito, entre na divisão da alma e do Espírito, das juntas e das medulas, e possa falar aonde a voz humana não fala, Senhor. E pode ir aonde, ó Pai, quem sabe o conselho pastoral não vai mais. Pode ir, Senhor, aonde o conselho do Pai não vai mais. Mas a tua palavra pode ir, Senhor, lá na divisão. A tua palavra pode alicerçar-nos, Senhor. Nos desvende mistérios em ocultos, Pai. Nos mostra o que ainda não vemos dentro da tua palavra. E fortifica, Senhor, o nosso corpo. E nos dê habilidade emocional. E alimenta o nosso espírito, Pai, dia após dia, para que nós possamos nos tornar irrepreensíveis, tanto no corpo, quanto na alma e quanto no espírito, assim como a tua palavra nos diz. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, pastor Deus.